Aviso: esse episódio contém descrição gráfica de violência e assassinato. Ouça com discrição, ou, se for muito pra você, pare agora e volte semana que vem. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinta. O Brasil tem um histórico marcado por tragédias envolvendo violência policial e descaso com populações marginalizadas. Entre esses eventos, um caso se destaca por sua brutalidade e pelo impacto na sociedade: a chacina da Candelária. Em 23 de julho de 1993, um ataque cruel contra crianças e adolescentes em situação de rua em frente à igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, levou à morte de 8 jovens indefesos. Hoje vamos entender o que levou a essa atrocidade e o que aconteceu com os responsáveis. Mas antes, o nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? Hoje temos um vinho especial, o Miolo Reserva Cabernet Sauvignon, um tinto encorpado e elegante, perfeito para acompanhar carnes grelhadas e queijos curados. Uma excelente escolha para quem quer saborear um vinho brasileiro de qualidade. Você encontra por R$ 79,90 lá no Drinco. Aproveite! Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu dei 3 moedas de orelhão e disse, olha, se acontecer alguma coisa, vocês me telefonam que eu venho. Eu vou ficar esperando. Se tia, vem correndo porque estão matando a gente. Depois toca o segundo menino. Vem correndo porque a gente precisa da senhora. Aí toca o terceiro menino. O Rio de Janeiro dos anos 1990 era um território marcado por violência, desigualdade e uma polícia notoriamente truculenta. Mas parece que isso ainda não mudou muito, né, Camila? Acho que não, acho que esses 30 anos só pioraram a situação. Crianças e adolescentes em situação de rua eram alvos constantes de agressões, prisões arbitrárias e execuções extrajudiciais. No centro da cidade, a igreja da Candelária servia como refúgio para dezenas de meninos e meninas sem lar. Era ali que muitos dormiam, fugindo da miséria e da violência doméstica. E tudo o que aconteceu foi obra de uma vendetta absurda. 3 dias antes do massacre, um rapaz conhecido como Neilton, de 19 anos, foi preso na Candelária vendendo latas de cola de sapateiro. Houve uma confusão. Os meninos jogaram pedras contra um carro da polícia militar, quebrando o vidro da lateral traseira e ferindo o rosto de um soldado. Os PMs levaram Neilton e no trajeto até a delegacia um deles ameaçou: se você quiser continuar vivo, passa a noite fora daqui, que o couro vai comer. Ele ouviu dos policiais. E já estavam armando ali o troco contra os meninos, né, que jogaram pedras nele. Pelo amor de Deus. Menino vendendo cola, policial leva, joga a pedra, machuca o rosto e começa uma história dessas. Basicamente foi isso. Na noite do dia 22 de julho de 1993, cerca de 50 crianças e adolescentes estavam reunidos na região da Candelária. Poucas horas antes do massacre, viaturas da polícia haviam passado pelo local fazendo ameaças. Os jovens já estavam acostumados a serem perseguidos, mas naquela noite a ameaça se concretizou de forma brutal. Por volta da 00:30, 2 carros pararam em frente à igreja. Homens armados desceram e começaram a disparar contra os meninos e meninas que dormiam ali. O terror durou poucos minutos, mas o saldo foi devastador. 42 pessoas foram baleadas e 8 jovens foram assassinados a sangue frio. Os mortos foram Anderson de Oliveira Pereira, de 13 anos, Paulo Roberto de Oliveira, de 11 anos, Marcos Antônio Alves da Silva, de 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, de 14 anos, Leandro Santos da Conceição, de 17 anos, Gildásio Nascimento Dízio, de 17 anos, Jorge Antônio Firmino, de 21 anos, e Paulo José da Silva, de 18 anos. Além dos mortos, as outras crianças ficaram feridas, mas conseguiram escapar e denunciar o crime. Entre os sobreviventes estava Wagner dos Santos, que se tornaria uma testemunha-chave para a identificação dos criminosos. Ele foi baleado com 4 tiros, mas sobreviveu fingindo-se de morto. Ele ainda sofreria um segundo atentado em 12 de setembro de 94, na Estação Central do Brasil, e a partir de então, o Ministério Público colocou no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. As investigações revelaram que os assassinos eram policiais militares, membros de um esquema de extermínio que agia impunemente contra os moradores de rua e jovens pobres. Os principais envolvidos foram os ex-policiais militares Marco Aurélio Dias de Alcântara, Nelson Oliveira dos Santos Cunha e Marcos Vinícius Emanuel Borges.
Em 1996, 7 PMs foram apontados como os autores dos disparos, mas apenas 3 deles foram condenados a penas. Marcos Emanuel foi sentenciado a 300 anos de reclusão em regime fechado. Nelson de Oliveira dos Santos Cunha a 18 anos e Marco Aurélio Dias de Alcântara a 204 anos. Coisa desproporcional, um 300, outro 18. O de 18 é porque ele só participou, não necessariamente ele atirou, tal, ele ajudou no processo. Nelson cumpriu a pena até a sua extinção em 2008. Marco e Marcos, cumpriram suas penas até receberem indultos judiciais em 2011 e 2012, respectivamente. Hoje os 3 estão soltos. Marcelo Ferreira Cortes, Cláudio Luiz Andrade dos Santos e Jurandir Gomes de França foram absolvidos no processo. Arlindo Afonso Lisboa Júnior nunca foi julgado pela chacina, tendo sido condenado a 2 anos por ter em seu poder uma das armas do crime. Uma curiosidade perturbadora é que Sandro Barbosa do Nascimento, o sequestrador do ônibus 174, lá no ano de 2000, e a gente tem um episódio sobre, era uma das crianças que sobreviveu a esse massacre da Candelária, a chacina. Ele conseguiu escapar, mas sua vida seguiu marcada pela violência e pelo abandono do Estado. Seu caso, que terminou de forma igualmente trágica, é mais um reflexo de um sistema que condena os mais vulneráveis à morte, seja pela mão dos policiais ou pelo descaso da sociedade. Outro detalhe sobre o massacre é que pouca gente conhece é que muitos dos policiais envolvidos já tinham histórico de participações em esquadrões da morte, inclusive da Escuderia Lecoq, que a gente também tem episódio. Havia também alegações de que também agiam como proto-milícia, cobrando de comunidades por segurança. Olha lá. Sempre a mesma coisa. Além disso, registros indicam que a chacina foi motivada por uma vingança policial contra os jovens, que teriam supostamente tirado pedras na viatura horas antes, como eu contei. Então, assim, basicamente foi uma bobagem gigantesca. Eu não acho que foi isso só, né? Na verdade, foi uma raiva e um profundo... Já havia uma rixa entre os PMs e as crianças que ficavam na Candelária ali. E é um desrespeito pela situação por gente em situação de rua, assim. É basicamente, assim, é a despersonalização, desumanização dessas pessoas, né? É isso que acontece, assim, não é que só uma rixa por conta de uma pedra. A pedra talvez tenha sido o gatilho para isso tudo, né? E o Wagner dos Santos, que eu contei lá, que testemunhou, ele, além de ter sobrevivido, depois de tomar 4 tiros, ele sofreu mais um atentado e depois disso, que ele entrou no sistema de proteção à testemunha, ele deixou o Brasil. Veio para a Europa. E sua vida ficou marcada pelo medo e pelo exílio, uma prova de como a impunidade e a violência policial seguem presentes no Brasil. Ele ainda, pelo que eu pesquisei, ele ainda é jurado de morte, assim, se ele for pro Brasil, a PM no Rio vai acabar com ele. Não duvido, né? Não duvido. A chacina da Candelária foi um dos eventos que mais chocaram o Brasil e o mundo, gerando indignação internacional e levando a discussões sobre a violência policial e os direitos das crianças e adolescentes. No entanto, passados mais de 30 anos, a situação de crianças em situação de rua e a violência policial no país continuam alarmantes. Hoje, há em frente à igreja um pequeno monumento que relembra a chacina, mas ele é constituído por uma cruz de madeira que tem escrito os nomes dos jovens assassinados e uma placa de concreto. E, aparentemente, nos últimos anos, especialmente naquele período de um presidente nefasto, um memorial sofreu ações de vandalismo e está bastante danificado, desmembrado do seu suporte com a epígrafe ilegível. Ainda não há previsão de recuperação desse memorial. Camila, você já conhecia esse caso a fundo, assim, o caso da chacina da Candelária? Eu acho que, com certeza, você sabia, mas os detalhes, você sabia? Tava viva, era adolescente na época, sim. Eu lembro do caso, lembro da comoção, mas eu sabia do Sandro também, acho que você comentou também que ele era um sobrevivente da Candelária. Não sabia detalhes, não lembrava dos detalhes mais, mas eu sabia que tinha sido policiais que tinham matado os jovens nesse esquema de grupo de extermínio, que existe até hoje, eu acho que ele tá um pouco menos aberto, assim. Que bom que alguns policiais foram presos e cumpriram suas penas, eu acho isso positivo. Que no final das contas passou do razoável, ninguém conseguiu defender direito os policiais, que em geral eles passam pano, mas porque gerou indignação no mundo inteiro, assim, tipo... Foi um atentado terrorista, literalmente falando, foi um atentado terrorista, assim, se você for pensar. Sim, sem dúvida. Tipo, basicamente os caras foram até um determinado lugar e abriram fogo contra a população civil que estava deitada dormindo, assim. Não tem justificativa nenhuma, assim. Esses caras, que bom que foram presos, assim. Mas só 3 dos 7 que participaram, né? Esse é o lado ruim da história. Mas que bom que algum foi, assim, porque, tipo, a gente teve muito tempo em que, assim, para os policiais fazerem isso, eles tinham uma certa certeza de impunidade, né?
Sim, sem dúvida. Não, isso de certa maneira não continua, né? Só ver a Operação Verão em São Paulo, lá que os caras mataram 70 pessoas e nada aconteceu, né? Na Baixada Santista também, isso, né? Exatamente. Destruindo as comunidades. É isso. Então, ou tipo a perseguição de entrar no velório das pessoas para ameaçar. Então isso continua, mas tinha que parar, né? Não vejo, em curto prazo, não vejo... Tem que acabar com a polícia militar. Esse seria o primeiro passo. Essa é a primeira coisa. A gente precisa ter só uma polícia civil, né? Mas... Sim. Enfim. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e eu volto com os recadinhos. É algo assim, meio pesado, sabe? Não sei falar, não sei explicar. José Luiz tinha acabado de fazer 15 anos quando ocorreu a chacina. Não tinha muita roupa, cara. Tive que ficar assim, colhido. Érica tinha 11 anos. Papelão. Nosso colchão era um papelão. Recadinhos. Então é isso, galera. Vendo aqui com os recadinhos, só eu hoje, que a Camila tá viajando, tá aí no Brasil. Então, se vocês quiserem mandar algum recado, deixar um recado, vocês podem mandar mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Podem ir no nosso site, muitopior.com.br. Pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter X. E vocês também podem deixar recados nos nossos canais no YouTube e no Spotify. E por falar em Spotify, lá no episódio do Paulo Malhães, no Canalhas BR, a Mara QK falou: olá amigos desde Madrid, saudades, fazia algum tempo sem ouvir vocês. Sucesso sempre aos dois. Obrigado. No episódio da Atlântida e Vera Cruz, a Tânia Alexandre falou: quando era menina cheguei a conhecer os estúdios Vera Cruz que ficava em São Bernardo do Campo. Não vi nada demais na época e também não sabia a importância para o cinema brasileiro. Olha aí. O Didi Rio Branco falou: no YouTube tem um canal que chama Cine Antiqua. Nele tem muitos filmes antigos nacionais e internacionais. Exemplo, Nosferatu e Pagador de Promessas. Boa dica. Lá no Paulo Malhães, no Canais BR, a Tânia Alexandre falou: esse canal deve estar ardendo no fogo do inferno. O cara sádico. Concordo. Voltando à Atlântida de Veracruz, o Giancarlo falou: olá, comentando o episódio anterior. Eu sinto tanta coisa ruim escutando os Canalhas BR. Mas não pare, Danilo. Precisamos lembrar de todo o chorume que fervilhou e faz brotar toda essa horda de vermes. Como sempre, agradeço a você por chafurdar na lama e nos trazer essas histórias deploráveis. E concordo, Camila, o cinema brasileiro sofre até hoje. Muito desvalorizado e esquecido, embora tenhamos preciosidades por aí. Exemplo, Casa de Areia de 2005 com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Inté, bom filme, já vi, bom. O Wagner Vintage falou: oi casal, eu já tinha ouvido muito falar nesses estúdios, mas sabia muito fundo a história. Adorei. E realmente é muito triste a dificuldade de acesso que temos às produções nacionais, principalmente documentários. Espero que com a nova plataforma de streaming do governo Lula, isso seja melhorado. Grande abraço. Também espero. Quero ver tudo, mas não dá. Não acho. Difícil. Muito difícil. Tô sofrendo. E a Isha Valente mandou: muito bom. Gente, será que o Mazzaropi merecia um episódio? Eu peço demais, confirmo. Olha, eu acho que o Mazzaropi merece, mas eu até tenho medo de mexer na bibliografia desse cara e sair de lá um bolsonarista, assim. Quase certeza que ele deve ser uma coisa assim, mas enfim. Mas ele merece, ele foi gigante. Vamos pôr aqui na lista. E no Instagram, a Silvia Romin mandou: um episódio incrível, casal. Muito obrigado. A Helena Stein mandou: eu tinha certeza que tinha comentado semana passada, mas relevem, porque eu sou do tempo de ver as chanchadas na TV. Amava aqueles filmes, Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Dercy, e tinha os galãs, Sil Farney, Anselmo Duarte, José Lugoi, eterno vilão. Bons tempos, adorei revisitar com vocês. E soube que morreu o Carlos, vigilante rodoviário, outro herói do meu tempo de criança. Abraços. Aliás, sobre o Carlos, a gente citou ele brevemente no episódio do Heróis Brasileiros. O Rocha Anderson mandou: obrigado por mais um episódio. Fica aqui sugestão de episódios. Mazzaropi, olha aí, outro Mazzaropi aí. E o Alessandro A. Soares mandou: não conhecia nada dessa história. Gostei da dica. BBC.org.br. Abração. E também deixar um salve aqui pra galera, né, que interagiu, mas não necessariamente comentou. O Ricardo Cravo, Céfio Souza, o Wagner Vintage que a gente falou, a Kelfinha com K, Vinícius MT,
Evaldo Novellini, Claudio M. Santos, Michele Kass, o Rocha Anderson, que comentou também, assim como a Helena Stein e a Silvia Rumin, e o Alessandro Soares. E também deixar, claro, o nosso abração pro Cláudio Schubert lá no Twitter. E é isso. Semana que vem estaremos de volta com um episódio e eu estarei de volta com os recadinhos. Tchau, tchau! Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.